Om Jnanatimirandasya Gyananjanan Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Gurave Gaurachandraya Radhikaya Tadalaya Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadbhaktaya Namo Namaha. Primeiramente eu gostaria de dar início oferecendo as minhas mais humildes reverências aos pés de lótus do meu mais amado Gurudeva, Nityalila Pravistam Vishnupada Paramahamsa Parivrajaka Acharya Ashtotara Sata Shrimad Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj, e também a todos os mestres do passado, presente e do futuro. Então, dando sequência à leitura do Bhagavad Gita, verso 20, no capítulo 2. Então agora, Krishna ele vai começar a explicar para Arjuna sobre a natureza da alma. Agora a gente vai entrar numa sequência de versos descrevendo como é a alma, né, as suas qualidades, onde ela reside, como ela entra no mundo material, como ela nasce. Como ela aceita um corpo material e etc. O verso 20 também é um verso importante do Gita. Na jayate briyate va kadachin nayam bhutva bhavita varnabhuya ajo nitya sashvato yam purano nahanyate hanyamane sharire. A alma não nasce, a alma não morre e nunca é afetada pelos repetidos nascimentos e mortes, tampouco pelo crescimento e pelo envelhecimento do corpo. Ela é não nascida, ela é eterna e perene. Mesmo sendo muito antiga, ela ainda assim se mantém sempre jovem. E quando o corpo é destruído, a alma não é destruída. Bom, no comentário, Srila Gurudeva, ele cita um verso do Brihad Aranyaka Upanishad, 4.4.25, que também comprova, né, essa conclusão, né, desse verso, que diz Sava esha maham aja atma jaro maro mrito bhaya. Ou seja, a alma ela é indiscutivelmente grandiosa, não nascida, imortal e livre de velhice e de qualquer tipo de medo. Verso 21. Como pode uma pessoa que sabe que a alma é eterna, imutável e indestrutível matar alguém ou ser a causa da morte de alguém? Então aqui no comentário, Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, ele diz, Krishna está dizendo para Arjuna, ó Partha, após receber esse conhecimento de mim, você não pode se sentir culpado, né, por cometer um pecado, mesmo se ocupando nesta batalha. E eu também não serei culpado de inspirá-lo a lutar. Quando você recebe um conhecimento tão elevado quanto esse, como você pode pensar que alguém como eu poderia induzi-lo a matar alguém? Da mesma forma, como uma pessoa como eu pode matar alguém ou ser a causa da morte de alguém? Porque Krishna coloca para Arjuna um raciocínio simples, mas um tanto quanto, vamos dizer assim, delicado. Porque se Arjuna aceita Krishna como seu mestre, se Arjuna tem fé em Krishna, como Arjuna poderia pensar que Krishna o estava aconselhando, né, a cometer um pecado? Então é por isso que Krishna está explicando para Arjuna que, na verdade, o assassinato, né, ou a morte, né, desses guerreiros não será contado como um pecado, porque ele está cumprindo com o seu dharma. Então, na verdade, não é que qualquer pessoa pode utilizar esse argumento de que vai matar o outro para simplesmente, né, ajudá-lo a se livrar do corpo material,
né, porque a alma é eterna. Não. Aí a gente já entra numa grande confusão. Né? Esse conhecimento é dado para aqueles que precisam matar de acordo com o seu dharma. Tá? No caso aqui, Arjuna, ele está defendendo, né, a população, né, de modo geral, contra, né, os vilões, né, que, de fato, matam pessoas à revelia. Verso 22. Assim como uma pessoa descarta as roupas velhas e consegue roupas novas, assim então a alma, ela abandona os seus corpos velhos e aceita corpos novos. Verso 23. A alma jamais pode ser cortada por nenhuma arma, nem pode ser queimada pelo fogo, nem mesmo molhada pela água ou secada pelo vento. Versos 24 e 25. A alma é indivisível, insolúvel e não pode ser queimada nem secada. Ela é eterna, ela é permanente, ela é estática e perene. A alma, ela permanece de maneira imanifesta e inconcebível para a mente comum. E está livre das 6 transformações, né, que passam o corpo no mundo material, como nascimento, doença, velhice, etc. Ou seja, a alma ela é imutável. Após entender que a alma é assim, não é adequado que você continue se lamentando, Krishna diz para Arjuna. Verso 26. Mas, no entanto, se você sabe, né, mesmo sabendo, então, que a alma ela não nasce e ela não morre, então já não há mais razão para que você lamente, né, ó poderoso guerreiro. Aqui no comentário, Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, ele diz que Krishna está querendo dizer o seguinte: ó Arjuna, o que eu expliquei para você está totalmente baseado nas escrituras. Mas agora eu vou te explicar alguma coisa que vem de fato da minha experiência direta. Por favor, ouça atentamente. Se você considerar que o nascimento do corpo é eterno, ou seja, que a alma ela nasce eternamente, e se você pensa que quando o corpo perece, a alma também perece, ainda assim, ó Arjuna, como um valente guerreiro, Kshatriya, é o seu dever lutar. Ou seja, agora Krishna deu o argumento final. Independente do que você sabe sobre a alma, ou do que você entende sobre a alma, ou sobre o corpo, nem isso mais importa. O que importa é que você tem que lutar. Isso que é o mais importante. Krishna ele está apresentando para Arjuna um conhecimento que pode acalmá-lo, que pode trazer uma reflexão superior, que pode dar a ele um pouco mais de segurança nesse dever que ele precisa cumprir. Mas, independente disso, ele precisa cumprir o dever dele. Isso é muito importante. De acordo com o Srimad Bhagavatam 10, 54, 40. Um verso: Kshatriyanam mayam dharma prajapati vinirmita bratapi bratattaram hanyajena goratarastatha. De acordo com os princípios religiosos dos kshatriyas, dos guerreiros, né, que foram criados pelo Senhor Brahma, um irmão pode até matar o outro irmão. Portanto, o kshatriya dharma é conhecido como destemido. Ou seja, não importa se é aparente, se não é, não vai existir de fato nenhum tipo de pecado se ele estiver cumprindo, né, aquela ordem, né, de acordo com os preceitos dármicos, né, ou seja, de acordo com a justiça. A justiça é muito importante, né? É mais um papel do Estado. Por quê? Se nós tentarmos fazer justiça por conta própria,
sem uma prévia investigação, né? Sem uma prévia ah, audição, né? Ou seja, do outro, porque o outro, né? O acusado, como um princípio básico da democracia, ele precisa ter o direito de autodefesa, tá? Então, é necessário sempre ter uma, uma ouvidoria neutra para poder julgar isso baseado no Shastra, com o entendimento, com o esclarecimento, com bom senso, sem aquele impulso passional. É claro que se você estiver numa situação extrema, né, isolado com alguém, num lugar, sofrendo ameaças, é claro que naquele momento você não tem como recorrer nem à justiça e nem à polícia, tá? São exceções da vida, mas as exceções não podem virar regra, né? Então, nós não podemos condicionar, né, a maioria, né, pelas exceções. Então, de modo geral, quando os crimes acontecem, quando as coisas acontecem, elas devem ser submetidas a uma investigação da justiça, né? E essa justiça, ela tem que primar pela lei eterna. Então, qual é a diferença de uma sociedade comum, como nós vemos hoje, da sociedade védica? É que as leis da sociedade védica, elas foram feitas por Deus, foram feitas por Krishna através dos Vedas, tá? Mas uma sociedade comum, as leis são feitas pelos homens, né? Lá no parlamento, né? Lá na Câmara, os legisladores estão propondo projetos e votando sobre as novas leis. Tá? E a gente não pode contar que eles tenham bom senso, que eles tenham bons valores e princípios, ao contrário, né? O que nós vemos hoje é, de fato, um volume muito grande de leis que, de fato, não beneficiam a população como um todo. Verso 27. Para aquele que nasce, a morte é certa, e para aquele que morre, o nascimento é certo. Portanto, não é adequado que você lamente por aquilo que é inevitável. Quem nasce tem que morrer, quem morre tem que nascer. Esse é o ciclo da natureza. Então, Krishna disse para Arjuna, isso é inevitável. Se eles não vão morrer nas suas mãos, terão que morrer nas mãos de outro. Isso faz parte da natureza deste mundo material. No comentário, o Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, ele diz, quando o fruto das atividades passadas de uma pessoa estão sendo experienciadas ou experimentadas neste corpo presente, ela é chamada de prarabdha karma. Então, quando ele é extinguido, exaurido, né, então a pessoa tem que morrer. Ou seja, quando você está pagando o karma, tá, das suas vidas anteriores, da sua vida anterior e dessa vida, karmas, vamos dizer assim, pequenos, né? Quando você acaba de pagá-los, então você precisa trocar de corpo. Aí ele continua dizendo, após a morte, você vai inevitavelmente ter que nascer novamente para experimentar e sofrer os resultados das ações que você cometeu no seu nascimento anterior. Então, é impossível escapar desse ciclo de nascimentos e mortes, porque sempre vai haver karma para ser cumprido. Tá? Por isso que é muito importante a gente entender como funciona o karma. Chama-se prarabdha karma, o karma que você está cumprindo, tá, da sua vida passada. Tá? Existem karmas menores e mais rápidos, que são karmas ligados a essa vida mesmo, tá? Coisas que você faz rapidamente que já geram uma reação. Mas, de modo geral, a sua vida atual ela está sendo regida, tá, com os pilares definidos a partir do que você fez na vida passada. Tá? É por isso que a astrologia funciona, tá? Salvaguardando raras exceções com mudanças
miraculosas que podem acontecer, mas 99,9% das vezes a astrologia ela funciona. Por quê? Porque justamente você é fruto do que você fez na vida passada. Então, essa vida presente ela pode ser predita, porque no momento do seu nascimento, tá, o universo inteiro estava numa conjuntura X, tá, de acordo com aquilo que você precisava receber, né, e aquilo pode ser decodificado na linguagem da astrologia. Tá? Então, nós não estamos nessa vida só pagando o que fizemos nessa vida. Tá? Nós estamos principalmente recebendo os frutos da vida anterior. Então, mesmo para os devotos que praticam Bhakti Yoga, nós estamos recebendo não só o karma dessa vida, mas também o sukriti da vida anterior. O karma da vida anterior e o sukriti da vida anterior. Tá? Toda a nossa capacidade espiritual também está definida no mapa da astrologia. Todas as bênçãos que você recebeu de Guru, de Krishna, da sua própria prática de Bhakti, tudo isso também pode ser lido no mapa, porque isso também faz parte, tá, das suas atividades. Tá? A astrologia não é simplesmente uma ciência que apresenta dados materiais. Ela também apresenta todos os sintomas espirituais. Não é à toa que quando o próprio Krishna nasceu, a primeira coisa que fizeram foi chamar o astrólogo, né, Garga Muni, né, o grande sábio, o grande visionário lá de Vrindavana, que fez a leitura do mapa de Krishna para saber quem é aquela pessoa. Né? E qual foi a conclusão dele? Krishna já havia encarnado nas 3 outras eras anteriores. E agora ele encarnou nesta era de Dwapara, que foi a era que ele encarnou, a era anterior a essa que nós vivemos. E ele é a suprema personalidade de Deus. Então, você pode ver isso ao longo de toda a literatura védica. As grandes personalidades, quando elas entram neste mundo, existe sempre um astrólogo que vai fazer a leitura de quem é aquela pessoa para revelar ao mundo, né, quem é essa grande alma, para que ela seja respeitada, né, e tratada da melhor forma possível desde pequeno. Para que não hajam surpresas, para que não hajam ofensas, né, para que ele não passe por nenhum tipo de, vamos dizer assim, dificuldade devido ao fato das pessoas não saberem quem ele é. Então, a gente tem que ter realmente fé, né, na astrologia, porque ela é uma ciência criada por Krishna, ela é védica também. Nós temos a astrologia védica, que na verdade é a mãe de todas as outras, né, e que difere também da astrologia ocidental. A astrologia ocidental, grega, ela tem vários defeitos, né, vários defeitos. A começar que ela segue o ciclo do Sol, né, que é um ciclo imperfeito, enquanto que a astrologia védica segue os ciclos da Lua, que são ciclos perfeitos. Então, a precisão, tá, da astrologia védica ela é quase que 100%. Tá? Além do que ela consegue ver vários detalhes muito impressionantes que a astrologia ocidental nem mesmo sabe que existe. Tá? Então, caso alguém que esteja ouvindo tenha interesse em conhecer um pouco mais e queira fazer o seu próprio mapa astral, as pessoas sempre perguntam para mim quem eu indico. Eu tenho realmente um astrólogo que faz a leitura do meu próprio mapa, que é uma pessoa de confiança. Quem tiver interessado pode me escrever em privado que eu indico sem nenhum problema, tá bom? Então, o verso 28. Ó Arjuna, todos os seres são imanifestos antes do nascimento, ou estão imanifestos antes do nascimento. E eles se tornam manifestos, tá, durante o processo, né, de nascimento até a morte deles, e novamente eles ficam imanifestos. Então, qual é a causa do seu lamento? O que Krishna quer dizer com imanifestos? Aqui Gurudeva vai explicar no comentário dele, dizendo: todas as entidades vivas
Elas vêm do estado imanifesto. Depois permanecem manifestas por algum tempo e novamente se tornam imanifestas. Para explicar esse ponto, né, o verso diz da seguinte maneira, no Srimad Bhagavatam, 10, 87 e 29, né, que foi citado por Srila Vishwanath Chakrabarti Thakur no comentário dele, que diz que porque as almas elas foram manifestas do próprio Senhor Supremo, né, ele é o controlador das almas. Parameshwara, o Supremo Controlador, está além da natureza material e ele sempre se mantém desapegado à sua própria criação. E quando ele, então, executa o passatempo de olhar para a natureza material, para a sua criação, que a gente chama de pradhana, né? Nesse momento, as almas, elas são lançadas, tá, dentro do mundo material e se tornam manifestas. Tá? E de acordo com os samskaras, ou as impressões que elas tinham no coração delas, das vidas anteriores, né, elas vão receber um corpo específico, tá, de acordo com isso. Ou seja, aqui ele está descrevendo, né, o momento em que há a destruição completa dos universos materiais e a alma não tem aonde reencarnar. Então a alma ela volta para dentro do corpo de Mahavishnu. Mahavishnu é é a primeira expansão, tá, de Vishnu aqui no processo da criação, chamado de Karandakashai Vishnu, e ele fica deitado sobre as águas do oceano causal. Este oceano, ele divide o mundo material do mundo espiritual, do mundo transcendental. Tá? Então ali Mahavishnu, ele fica deitado sobre a grande serpente, Anantashesha. Lakshmi fica ali massageando os pés dele. E ele tem o desejo de criar os universos materiais. Então, dos poros do corpo de Mahavishnu sai um ovo, como se fosse um universo, né, no formato de ovo, sem nada dentro. Tá? E aí ele vai expandir a si mesmo, né, dentro de cada um desses universos e vai assumir a forma de Garbhodakashai Vishnu, que será o Vishnu responsável, né, pela manifestação do primeiro ser, né, que é o Senhor Brahma, que vai ser o semideus da criação material, aquele que é o arquiteto, o engenheiro, né, que vai modelar e desenhar, né, o mundo material tal qual nós conhecemos. Tá? Então, Brahma nasce do umbigo de lótus de Garbhodakashai Vishnu, e quando ele começa a criar, né, você tem ali um estado imanifesto dos 5 elementos. Né? Ele vai pegar esses 5 elementos, vai começar a transformá-los, né? E aí, quando começa a matéria a ser criada, o átomo, etc., etc., aí o próprio Vishnu, novamente, ele se expande dentro de cada átomo da matéria como Paramatma, ou Kshirodakashai Vishnu. Tá? Esse é o onipenetrante, né? O onipresente Vishnu, chamado de Paramatma. Então, quando o mundo está pronto novamente para receber as almas, aí elas saem da respiração de Mahavishnu, né, e são lançadas no mundo material para continuar o seu karma, né, e o seu processo de avanço espiritual. Então aqui ele também cita um verso do Brihad Aranyaka Shruti. O verso diz, assim como centelhas, né, são desprendidas do fogo, então assim os nossos sentidos, né, e o resultado da ação desses sentidos, todos os semideuses, todas as entidades vivas, desde o Senhor Brahma até a mais insignificante formiga, eles emanam de Paramatma. Jamaraja, o Senhor da Morte, também diz,
Jatraga tastatragatam manusham. Ou seja, a entidade viva, ela retorna para o mesmo local desconhecido de onde ela veio durante o processo da aniquilação. Porque a criação e a destruição dos universos materiais, elas acontecem constantemente, né? Para a nossa visão, parece que o mundo está sempre presente. Mas para a visão de Mahavishnu, existe uma mudança constante. Essa criação e destruição acontece em flashes de segundo, né? Em flashes. Aqui são trilhões e trilhões de anos, mas na visão dele são pequenos flashes, né? Onde ele cria e recria incessantemente. Essa é a função dele, né? Então aqui cabe uma reflexão interessante sobre os yogis que gostam de fazer meditação em Paramatma, né? E dizem que a meta da vida é você meditar em Paramatma, você se unir a Paramatma. Cuidado, porque Paramatma, como eu disse, ele habita dentro do átomo e dentro do coração da entidade viva, só que a existência dele não é eterna. Por quê? Porque ele depende da existência do mundo material para existir. Ou seja, quando há a dissolução completa, não existe mais mundo material, tudo é destruído e volta ao vazio, né? As almas retornam para o corpo de Mahavishnu. Naquele momento não existe Paramatma ou Kshirodakashai Vishnu. Então, Paramatma não é uma entidade eterna do ponto de vista, vamos dizer assim, de relacionamento que nós possamos manter com ele. Então, a nossa meta não é Paramatma, a nossa meta é Bhagavan, ou seja, é a suprema personalidade de Deus que existe eternamente e com o qual nós podemos nos unir, né, no seu reino transcendental. Tá? Mas essa personalidade também não é o próprio Mahavishnu, porque Mahavishnu ele não tem nenhum tipo de relação direta com as almas. Ele apenas guarda as almas, gesta as almas, né, no que a gente chama de Tatastha Shakti, ou a potência marginal, fronteiriça, né? Mas não há nenhum tipo de Bhakti que a gente possa ter em relação a Mahavishnu. Tá? Então, Bhakti começa em relação ao Senhor Narayana, que fica em Vaikunta. Aí sim, existe um relacionamento do devoto com Narayana. Tá? E dali para cima. Depois nós temos Ayodhya com Sitaram, depois Dwaraka com Rukmini Dwarkadish, Krishna, depois nós temos Vrindavana, acima de todos. Então, ali é de fato a morada do Senhor Supremo. Então, nós não devemos desenvolver nenhum tipo de adoração, nem a Mahavishnu, nem a Garbhodakashai Vishnu e nem a Paramatma, Kshirodakashai Vishnu. Nós devemos apenas reconhecer, né, e admirar a posição deles, respeitar, obviamente, eles são manifestações divinas, porém eles não devem estar diretamente como um objeto, um foco do nosso amor, da nossa devoção. Tá? Nós devemos adorar o Senhor Supremo nas suas diferentes formas, com as quais existe troca de amor, troca de serviço, ok? Então, isso é chamado de Bhakti Yoga. Verso 29. Após serem lançadas no mundo material, né, algumas almas olham, né, ou têm uma visão sobre a alma e ficam impressionados com a alma. Né? Ou seja, algumas entidades vivas, algumas pessoas, quando elas contemplam a alma, elas ficam maravilhadas. Algumas falam da alma também de maneira maravilhada. E algumas ouvem, né, sobre o tema da alma e também ficam maravilhadas. Outros, no entanto, mesmo após ouvindo sobre este tópico, eles não podem entender de fato nada sobre o que é a alma. Então aqui Gurudeva ele faz um comentário bastante longo,
Mas basicamente ele diz que ah, a ciência da alma ela é muito difícil de ser compreendida, né? E principalmente a pessoa que instrui outras a respeito dessa ciência já deve ter realizado e compreendido de fato o que é a alma. E assim elas podem maravilhar ou impressionar a audiência com os seus ensinamentos. Em outras palavras, é algo extremamente raro encontrar alguém que de fato conheça a alma e fique maravilhado, né, com a presença da alma. E mais raro ainda é encontrar alguém que queira ouvir sobre esses tópicos. Então vocês agora, nesse momento, são pessoas raras neste mundo, que têm o desejo, né, de ouvir sobre esses tópicos, de ouvir sobre a alma. E com certeza são pessoas que merecem todo o respeito e toda a admiração, né? Então, mas ainda mais raro são as pessoas que ouvem sobre isso, recebem as instruções e, de fato, aplicam isso na vida diária. Ou seja, que vão seguir um processo de sadhana para aperfeiçoar a alma. No Katha Upanishad tem um verso que diz: a oportunidade de ouvir as instruções sobre a ciência da alma é muito rara. E mesmo após ouvindo sobre ela, muitos não conseguem compreender essas instruções e como se tornarem senhoras de si mesmos. Mas, devido a uma boa fortuna, essa pessoa pode encontrar um professor, encontrar um mestre, né, que pode ajudá-la a ir fundo e entrar fundo nessa vida espiritual, nesse processo da vida espiritual, né, e se tornar de fato um praticante, um estudante da ciência da alma. Ok? Então, não apenas ouvir sobre isso como uma forma de entreter a mente ou simplesmente de saciar uma curiosidade, mas é importante que nós nos tornemos de fato praticantes dessa ciência e desta arte, que é a arte de conhecer a si mesmo, né, e aperfeiçoar a si mesmo, para que nós possamos viver dentro do que nós chamamos de alma e abandonar completamente a nossa concepção baseada na mente, no corpo e no falso ego. Ok? Nosso tempo terminou, a gente se encontra então amanhã novamente. Que todos tenham um excelente dia e fiquem em paz. Hare Krishna.